temos aqui o prazer de contar com o comentário do nosso professor Delfim Neto. Muito bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Cláudio. Você vai bem? Tudo bem, tudo tranquilo. A gente tem assistido aí, sabe, professor, novamente aí com notícias muito preocupantes, né, sobre a retomada da doença, da contaminação de Covid, etc. E o que leva também à conclusão, do ponto de vista do governo e da economia, da necessidade que me parece agora se apresentar de maneira mais contundente, né, de se prorrogar o auxílio emergencial. O senhor faz essa avaliação ou não? Ou é melhor esperar mais um pouco? Na minha opinião, é preciso esperar mais um pouquinho, Cláudio. Mas se ela persistir, é claro que vamos ter que repetir o processo. Agora, nós precisamos pensar realmente em 2021. Estamos muito atrasados. A disputa pela presidência da Câmara está atrasando dramaticamente. Nós não temos sequer a comissão mista de orçamento constituída. Nós estamos caminhando para não ter uma LDO. Nós vamos ter que começar o ano 2021 usando 1/12 do orçamento de 2020. Era preciso acelerar isso. Era preciso colocar essa disputa pela presidência da Câmara em segundo lugar e não controlar o futuro. Esse é um problema menor do ponto de vista do interesse nacional. Pois é muito triste, né, a gente assistir às nossas lideranças, nós assistimos às nossas lideranças tratando com tanta falta de prioridade, né, questões que são fundamentais, até mesmo o orçamento. Mas, professor, nós temos aqui entre nós o nosso companheiro Eduardo Castro, jornalista, que também vai lhe fazer uma pergunta. Muito bom dia, Eduardo. Oi, Cláudio, bom dia a você, bom dia ao professor Delfim Neto e bom dia, claro, aos ouvintes do Jornal da Bandeirantes. Gente, neste começo de semana, professor Delfim, o senhor que foi ministro do Planejamento, ou seja, de áreas que pensam o futuro, e também foi parlamentar. Se o senhor fosse o presidente do Congresso Nacional e o seu estado estivesse sem luz por 20 dias, o que é que o senhor faria hoje? Me suicidaria. Antes teria entregue um cargo, certo ou não? Bom, eu entregaria o cargo indo embora junto com ele. Tem solução essa questão? No curto prazo, obviamente, que é muito difícil, e isso é uma péssima notícia para os moradores do Amapá, que são tão brasileiros quanto qualquer um de nós. Mas, e aí, professor? Eduardo, é claro que tem solução. Isso tudo é uma falta de planejamento brutal. Nós somos vítimas a cada momento de não termos pensado o futuro pelo menos 4 ou 5 anos na frente. Estamos repetindo erros do passado. Já esquecemos que em 2001 tivemos um apagão nacional, porque esquecemos que quando cresce o país, precisa crescer a oferta de energia. O que nos falta, Eduardo, é realmente pensar o Brasil 4 ou 5 anos na frente. Antecipar esses problemas e, antecipando-os, tratar de resolvê-los da melhor maneira possível. Não é possível continuar como se o mundo fosse um conjunto de acidentes aleatórios. É claro que o mundo é um conjunto de acidentes, mas é preciso pensá-los, é preciso antecipá-los, é preciso construir políticas públicas capazes de enfrentá-los. Agora, professor, o senhor que conhece tão profundamente a administração pública, né? Eu gostaria de fazer a seguinte colocação sobre o Amapá, né? Já se descartou lá, o governo, enfim, já descartou a possibilidade de se pagar auxílio emergencial para as pessoas lá no Amapá. E ontem o presidente confirmou que está tomando providências para isentar a população do pagamento da conta de luz do mês. É claro, não tem energia, vai pagar o quê, né? Pagar por um produto que não recebeu, né? E aí eu gostaria de saber do senhor o seguinte, isso também, um ouvinte nosso até chamou isso de esmola, né? A população do Amapá, antes de ser beneficiada apenas com isso, né, com a isenção do pagamento da conta de luz, não deveria ser indenizada pelo governo federal? Deveria ser tratada de outra forma. Na verdade,
eles são tão brasileiros quanto nós, têm as mesmas nossas necessidades, e o governo tem sido incapaz de dar-lhes as políticas públicas adequadas. Eu acho que isso se trata, na verdade, de uma deficiência de governo, Cláudio. É um governo que não pensa. É um governo que age intuitivamente, movido por preconceitos religiosos, preconceitos identitários. Isso não pode conduzir a um país feliz. Professor Delfim Neto, mais uma semana a gente conversamos aqui na semana passada, na segunda-feira, como sempre. Mais uma semana se passa, o Congresso Nacional se movimentou um pouquinho, o Senado tirou algumas pautas da gaveta, mas essa semana tem eleição de novo. No domingo nós vamos ter o segundo turno nas cidades em que 59 cidades em que isso está programado. Cada vez menos expectativa positiva em termos de algo grande acontecer no Congresso, muito embora ainda o ministro Paulo Guedes fale em reforma tributária, se alguém lá levante a bandeira da reforma administrativa, mas não temos motivo para acreditar que vai mudar, ou temos? Teríamos, se o Congresso aceitasse a sugestão do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Estender o período até dezembro e até janeiro e providenciar nesse período a aprovação de uma PEC de emergência que contivesse também os gatilhos para impedir o crescimento das despesas obrigatórias, esse crescimento vegetativo, de forma que nós temos solução para esse problema. O que nós não temos é um Congresso preparado por disputas para atendê-los. Aliás, disputas das quais o próprio Rodrigo Maia participa. Se ele é o dono da pauta, né? Se ele tivesse interesse de colocar essas coisas para andar e para votar, ele certamente colocaria, né, professor? Como você não vai ter tempo, Cláudio, é preciso atender primeiro essa sugestão dele. E depois, na verdade, usar esse período para fazer o que tem que ser feito. Agora, professor, temos coisas tão importantes, né, para votar, além da LDO, imaginar que o país que o ano de 2021 está prestes a começar e nós não temos orçamento, é impressionante. Mas tem outras questões, a reforma administrativa, a reforma tributária, né, do Pacto Federativo também, a PEC do Pacto Federativo, tantas coisas importantes, renda cidadã, e no entanto, nada se vota. A gente ouviu aqui o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, dizendo que há condições objetivas de se votar tudo isso nos 22 dias que vão restar entre a eleição de segundo turno e o início do recesso. O senhor, pela sua experiência, até como ex-parlamentar, o senhor acha que isso é possível enfim? Bom, seria possível, e eu creio que o Ricardo é um homem experimentado, um político muito habilidoso. Nós precisaríamos tratar primeiro de prorrogar o período legislativo e de fato, apresentar soluções, uma solução, uma PEC que resolva os problemas fundamentais do controle das despesas que crescem vegetativamente. Isso é possível, sim, desde que as pessoas compreendam que, na verdade, hoje, nós estamos numa situação de emergência que não admite mais postergação. Nós não podemos entrar em 2021 sem que isso esteja funcionando adequadamente. Todas as outras reformas são muito importantes. A tributária, a administrativa. Mas nós precisamos compreender o seguinte, Cláudio. Esse governo começou colocando 3 PECs no Senado, 3 PECs na Câmara. E esqueceu. Quem tem 6 prioridades não tem nenhuma, Cláudio. Isso é verdade. Professor Antônio Delfim Neto, muito obrigado mais uma vez. Uma boa semana para o senhor. Obrigado e uma boa semana para nós e para o Brasil.